dia. Tudo bem com você? Bom Tudo, dia. graças a Tudo Deus, bem, e e você? você? Tudo bem. Meu Teams hoje estava resolvendo me sacanear. Eu entrava e ele não respondia. Aí eu Hoje tá uma apanhei, tive que sair tudo de novo e entrar, tá certo. Ah, mas não tem Vamos lá. importância não. A Vocês gente já estão colocou... conseguindo visualizar a minha tela aí? Sim, tô vendo. Sim. Já? Beleza. Bom, eu tenho um convidado hoje que está presente com a gente. Então, nós vamos iniciar. Eu vou trazer as duas frases que estão na tela para a gente falar um pouquinho. O nosso foco é o concretismo, tá? Mas o concretismo mais pela abordagem do poema palavra e da palavra imagem. E dentro dessa visão da palavra como poder incalculável, eu trouxe a nossa poetisa maior, né? Que é a maior representante da poesia da nossa cidade, reconhecida mundialmente, que é a Adélia Prado, com uma frase que, além de ser muito significativa em todos os elementos, com todas as construções, né? Porque não é o tamanho, é o que ela diz ali, ela nos faz refletir sobre a importância de memória, da história e de tudo aquilo que a gente constrói. Então, observem o que ela diz aí. Tudo que a memória amou já ficou eterno. E do lado, essa outra frase, para mim, também vai me dar um contraponto e me ajudar a completar o que ela diz aí. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Então, antes da gente adentrar sobre essa questão aí, né, do concretismo de fato, eu vou passar a palavra para o Matheus Teixeira, que tem algumas coisas para falar para a gente sobre a seguinte tela, pulei, que é o Memorial Inumeráveis. Do que se trata isso, Matheus? Neide, Bom dia, gente. Diga. bom dia. Não, aqui, eu só Bom queria saber dia. quando você vai passar notas específicas. Preocupa com isso agora, não. Depois falamos sobre isso, ok? Vamos concentrar no que nós temos hoje, que é especial. Depois a gente fala sobre a parte Desculpa. técnica. Vamos lá, Matheus. Bom, Vou gente, colocar meu microfone no mudo para evitar o eco, tá? tá bom. Bom, até à noite eu vendo uma mensagem, né? Aí eu veio esse insight, eu mandei assim, Neide, o que você acha da gente amanhã falar na aula sobre o Inumeráveis? E aí a Neide topou na hora, aí a gente foi conversando, montando a aula e preparou tudo ontem, né? Da noite pro dia, esse material aqui para vocês. Eu já agradeço desde já ela a oportunidade, né, de estar falando sobre o Inumeráveis. Alguém aqui conhece, já ouviu falar sobre o projeto? Eu não. Não. Bom, o Inumeráveis é uma iniciativa que surgiu agora, durante a pandemia do Covid-19, que ele vai eternizar essas histórias das vítimas, das pessoas que morreram vítimas do coronavírus. Que a gente tem uma frase lá no memorial que a gente fala que ninguém merece existir em número, e sim em poesia. Porque a gente vê esses números todos os dias nos jornais e a gente fica impactado, mas quando a gente vai conhecer as histórias das pessoas que estão por trás desses números, a gente vê a grandeza dessas pessoas. E a frase da Adélia Prado tem sido o meu lema lá no projeto. O que a memória ama fica eterno. Que a gente está tendo essa oportunidade de eternizar essas histórias. Igual tá aí no PowerPoint, é uma celebração de cada vida que existiu e que existe, e de como podemos entrelaçá-las para construir memória, afeto, respeito e futuro. Porque a gente está vivendo esse momento muito triste e difícil. Porque as pessoas que perdem os seus parentes, elas não têm a chance de fazer um velório, de ter essa oportunidade de despedir, de viver o luto. E acho que o Inumeráveis ele vem trazer um conforto para as pessoas, para os familiares, para os amigos, eternizando essas memórias em formas de poesias, cordéis, textos. E eu conheci o projeto tem mais ou menos 2 meses.
E aí eu resolvi participar como voluntário, como jornalista voluntário. Eu participei de uma reunião introdutória em que foi apresentado o projeto, como funciona, as etapas. Lá dentro a gente tem vários setores, várias equipes. A equipe de apuração, que confirma realmente se a pessoa morreu e se ela morreu de coronavírus, que o memorial só conta as histórias das vítimas do coronavírus, não conta de outras enfermidades, de outros aspectos. Temos a equipe de escritores, que eu entrei nessa equipe, que a gente recebe os relatos dos familiares, que eles entram no site numeráveis.com.br, enviam lá os depoimentos, esses depoimentos chegam até nós, e a partir dessas informações a gente vai escrevendo o texto tributo. Tem também a equipe dos jornalistas, que agora eu estou migrando, que essa equipe ela faz contato direto com os familiares, que às vezes o familiar ali ainda está emocionado, está vivendo luto, não consegue escrever muita coisa no depoimento, e a gente vai conversando, trazendo conforto. E eu fiz já alguns contatos, e para mim tem sido muito importante esse crescimento e retorno que eu tenho tido. No começo eu estava um pouco receoso, que até com os amigos, né, que perde algum parente, eu não sei como agir, que a gente não está preparado para lidar com a morte, não sabe o que falar, o que dizer. E aí, conversando com algumas pessoas que já estavam fazendo contato, eu vi que não era algo assim, um bicho de sete cabeças, apesar de ser, mas que estava sendo muito gratificante, emocionante e até para enriquecer esses textos, porque eles vão ficar para a eternidade. E num desses contatos, um dos primeiros que eu fiz, foi com a dona Orlando. A mãe dela morreu aos 90 anos lá no Ceará. E aí eu fui conversando com ela, perguntando algumas informações, ela me mandou fotos, vídeos. E aí durante a conversa, deixa eu achar aqui no WhatsApp, porque ela virou e falou pra mim que, nossa, não sabe tanto tá sendo bom pra mim falar da minha mãe. E aí eu já fiquei emocionado. E aí a gente foi conversando, eu escrevi o texto. Quando o texto foi publicado, ela me agradeceu muito, ela foi muito, né, receptiva. E esses textos, depois que a gente escreve, passa para a equipe de revisores para conferir se está tudo certo e depois ele é publicado. Nesse domingo eu tive uma surpresa que um dos textos que eu escrevi, eu não imaginava até onde ele fosse chegar. E vocês vão conferir agora junto com a gente. Vou soltar, tá, Matheus? Tá bom. Fernando nasceu e passou a infância no bairro do Marizal, na capital paraense. Aos 9 anos ficou órfão de pai, casou-se com Dona Antonina e teve 3 filhos e 3 netos. Era um excelente pai, não só para os filhos, como também para os amigos, parentes, genros e nora. Na empresa onde trabalhou, os colegas também o chamavam, é claro, de pai. Na casa onde morava, tudo era motivo de festa. O quintal sempre aberto para todos. No dia do Círio, grande festa religiosa dos paraenses, a casa ficava lotada. Parece que a qualquer hora ele vai voltar a mandar uma grande festa, onde é proibido ficar triste. Fernando, de 78 anos, Nide, de 85 e Vera, de 69. Eles estão entre as mais de 72 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O site Inumeráveis está há 72 dias compartilhando depoimentos. Presta uma homenagem aos que se foram neste momento tão desafiador que todos nós vivemos. Um serviço que tem reconfortado milhares de famílias no Brasil, transformando os números em histórias de vida. Quer acrescentar alguma coisa, Matheus, antes da gente soltar
Uma É, outra homenagem que está na próxima tela. sim, é só aqui rapidinho. Matheus, mostra o rosto. É mesmo, Oi, Matheus, abre a Lisa, câmera. saudades. Pronto, você também. Bom, e esse tributo que eu escrevi, eu não precisei entrar em contato, que o filho dele tinha mandado muitas informações e dava para montar um texto bacana. E quando, né, a gente termina de ler esse texto, a gente sente saudade dessas pessoas que a gente não conheceu e a gente fica tocado e emocionado. Eu fazendo um pequeno recorte aqui das histórias que eu já escrevi, eu vejo o tanto que o futebol tem uma importância tremenda na vida das pessoas. A religião, nesse caso, o Fernando era do Pará, como que o Círio de Nazaré tem essa força, como que a religião toca e move as pessoas. E ontem à noite a gente teve uma live que toda quarta-feira a gente está lendo os tributos em ordem alfabética, e ontem foi a letra F. E quando foi encerrar, ele tocou uma música que é muito especial para nós do Integral, que eu acho que essa é a música do Colégio Integral que o Leandro Eanes gosta gosta e muito. toca muito. E eu falei assim, não, acho que a gente podia encerrar, né, esse momento em que a gente de tristeza trazendo um pouco de alegria, que é esse mix, esse paradoxo de emoções. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Depois entrem lá no site para ler e conhecer outras histórias, no Instagram, para vocês verem um pouco mais sobre esses seres humanos que se foram e que deixam muita saudade, não só para os familiares e os amigos, são para a gente que tem a oportunidade de conhecer eles através desses textos. Com certeza, Matheus. Matheus, eu acho importante a gente, antes de soltar o Anitelli ali, cantando pra gente, e a live toda vale a pena, né? Que Sim. você me enviou, eu acho que vale a pena muito, muito mesmo. O projeto é fantástico, porque toca no lado mais sensível do ser humano. Eu acho que a gente, às vezes, para dar valor à vida, a gente tem que pensar na morte. E a morte está no nosso lado o tempo todo. Mesmo que nós nos acovardamos ou preferimos ao lado mais covarde de não pensar nela. E colocar como números é simplificar demais, né? É literalmente não valorizar o que foi, o que essas pessoas foram, o que essas pessoas deixaram, qual que é o legado, qual que é a história de cada um. Porque todo mundo que passa deixa um rastro. E às vezes são rastros tão significativos para alguns e tão insignificantes para outros. Eu acho que a gente não pode olhar para isso tudo e dizer é só um número. Nós não somos um número. Nós somos pessoas. E os que se foram também são pessoas, com histórias e com memórias. E precisam ter o valor, né, como ser humano que foram. Né? Deixaram legado. E a gente tem que pensar nesse legado. É o nosso fator humano. Cadê a nossa humanidade? Onde é que foi que a gente perdeu essa humanidade? Tá? Eu vou soltar o Anitelli com o Anjo Mais Velho, que realmente é uma das músicas dele que eu mais gosto, né? Eu No também. Teatro Mágico eu gosto de várias, mas essa me toca de uma maneira muito especial. E ela encaixa direitinho com o momento que a gente está passando. Com certeza. Ele até fala isso, né? Um pouquinho antes dele entrar com ela aqui. Eu não sei se o seu recorte pegou desde esse início. Espera aí um pouquinho. Eu pulei em vez de dar o play. Peraí. Deixa eu voltar ela aqui, Matheus. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, cena se inverte, chama minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, trouxe coragem pra chegar. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo
só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar. Acho que pausou já. Quer acrescentar mais alguma coisa, Matheus? E é isso, né? A chance, né, da gente eternizar essas memórias, que cada pessoa que se vai tem dezenas de familiares e amigos que eles deixam. E até para a gente conscientizar, para a gente tomar as nossas medidas de distanciamento social, ficar em casa, usar máscara e álcool em gel, porque a gente pode, né, não estar sentindo nada, mas tá assintomático e depois acaba transmitindo para outras pessoas. E a gente não quer perder mais nenhuma vida. 75 mil vidas já se foram. Hoje já também vai chegar o número de 2 milhões de infectados. Então são números tristes, mas cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir vencer esse vírus, voltar a ter os nossos encontros aí no Integral, que tenho certeza que está todo mundo morrendo de saudade, que vai passar e tudo vai ficar bem. A importância de cuidar, né, de si mesmo e do outro. Sim. Fazer a sua parte dentro do que for possível para que as coisas possam caminhar da melhor forma possível também. Uhum. Muito bom, Matheus, valeu muito. Espero que o pessoal tenha se inteirado do projeto, que vale a pena. Pesquisem mais. E o que eu vou pedir vai se ligar ao seu projeto, então eu acho que de alguma forma vai acabar esbarrando aí. Uhum. Valeu muito sua presença, eu viu? Eu te agradeço, Neide. Morrendo de saudade de você, das nossas Eu também. Parabéns, Matheus. Obrigado. Bom, galera, eu acho importante vocês conhecerem o projeto em si. Nós vamos entrar nessa parte do concretismo, que é a palavra trabalhando com a imagem. Vocês precisam conhecer o que é, alguns que já existem aí, feitos, porque a hora que a gente terminar, tem umas questões, uma análise de uns textos, de uns poemas que são concretistas. Eu vou pedir que vocês produzam algo, e aí sim vai se ligar à ideia dos imemoriáveis, né? Essa ideia do memorial, inumeráveis, melhor dizendo, que eu misturei uma palavra com a outra aí, fiz um neologismo. Então, o poema concreto que vocês vão produzir vai estar relacionado ao tema do Matheus, então não está aleatório, tá certo? Eu quero que vocês observem como que o concretismo foi sendo construído ao longo da história para vocês entenderem os poemas que vão vir na sequência. Se não der tempo da gente ver todos hoje, não tem pressa, está dentro da nossa perspectiva. Eu vou ver com o pessoal depois como é que a gente pode trabalhar, que alguma pessoa me perguntou aí no início da live, a questão das notas. Falta eu somar as provas foram corrigidas, mas eu ainda não somei. A Rita até já pediu para a gente enviar, mas é uma coisa assim complexa, porque se eu envio todas as notas, um fica olhando a nota do outro, é desagradável. Mas há uma outra forma de fazer. Então, nós vamos estudar uma forma para que vocês saibam as notas de vocês individualmente, tá certo? É isso que nós estamos tentando fazer, por isso que ainda não foi passado. Em termos de correção, eu já fiz as observações nas provas. Neide. Lá. Oi, diga. Tipo, a Ariadne, ela escolheu uma pessoa de cada sala que ela acha que é confiável e mandou as notas para essa pessoa. Aí essa pessoa passa para os alunos, entendeu? Entendi. Mas eu não gosto muito da ideia não, tá? Então, eu acho que muito de cada um. Eu acho que tem uma saia justa aí você parece que você confia mais em um do que um outro, eu não sei se é legal não, tá? Então eu vou estudar, vou trocar uma ideia com o pessoal da coordenação, talvez seja por isso mesmo que a Rita pediu, porque aí já tem como a própria escola enviar para vocês, porque aí o aluno vai receber o boletim, digamos assim, as notas em si de todas as disciplinas, particularmente ali, entendeu? Fica uma coisa mais individualizada, sem um interferir no outro. Então nós vamos estudar isso ainda, não preocupa com essa parte não. Vocês não vão ficar de maneira alguma prejudicados, tá? Então, só falta eu somar e passar isso para ela. Já tinha que ter sido feito, mas eu, com prova aberta e a lápis, vocês não imaginam para quem sofre de problemas de visão grave, como é o meu caso, porque eu uso 8 graus, né? À noite eu não consigo ler as provas, que estão com um lápis clarinho. Então, tem sido complicado nesse aspecto. E com o ensino remoto, gente, não dava tempo de a gente corrigir
durante a semana, tem que ser no fim de semana. Pra vocês terem uma ideia como é que é uma loucura. Enquanto a gente está lá, que não está no live, você está trabalhando em cima do material. Oi? As provas que você está falando é aquelas primeiras provas, né? Isso, que a gente fez na escola ainda. Isso. É mesmo, então, até hoje é bacana vocês terem o feedback dela, e o ideal é que vocês estivessem com ela em mãos para ver o que é que foi observado, né? Inclusive, é uma prova que eu cito, que eu uso um texto do Anitelli, que é aquele sintaxe à vontade, ou sinta-se à vontade, porque tem as duas leituras, é do Fernando Anitelli, né? Que também é do Teatro Mágico aí, que tem essa representatividade bacana como compositor. Então, vamos ver um pouquinho o que é o concretismo, enxergar isso na poesia, para que vocês possam produzir o que eu vou pedir depois. Vamos lá. O que foi o concretismo? É um movimento artístico e cultural, vocês vão perceber que ele vai acontecer principalmente em duas vertentes, dentro da questão da literatura e dentro das artes plásticas. É claro que um vai auxiliar o outro, às vezes até vai vir como contraponto, tá? Às vezes mesclando até uma coisa com a outra. E nós vamos trabalhar muito mais com a poesia concreta, que é a ideia do concretismo pela literatura. Mas eu vou falar dos dois para vocês enxergarem o que é. Então, ele surgiu na Europa, no meados do século XX, e visava a criação de uma nova linguagem, de uma arte mais abstrata. Esse movimento de vanguarda, o que é um movimento de vanguarda? É aquilo que está à frente, tá? A palavra vanguarda vem do francês, aquele que está à frente de. Então, quando a gente vê uma batalha, era muito comum eles escolherem aquele tipo de público, ou quais eram os soldados que iam à frente da batalha, e eram literalmente, né, gente, os primeiros a morrer. Então, estar na vanguarda, ou estar à frente de algo, é estar sujeito a determinados padrões que precisam ser modificados, rompidos, quebrados, e, ao mesmo tempo, se chocar com aquilo que já existe. Então, todo movimento de vanguarda, ele é muito contestado. Influenciou as artes literárias, musicais e figurativas. No Brasil, este movimento vanguardista chegou por volta de 1950. Claro que chega bem primeiro na Europa e depois no Brasil. Nós temos a influência, né? A gente acaba absorvendo a influência externa, isso muito mais hoje do que era antes, tá? Através do suíço Max Bill, que viveu de 1908 a 1994, um dos precursores do movimento, ao lado do russo Vladimir Mayakovsky, que viveu de 1893 a 1930. Bom, vamos ver as características na literatura. Por que eu estou jogando as características aqui? Porque elas vão ser importantes na hora de vocês produzirem. Eu só consigo fazer algo, né, a partir do momento que eu conheço. Então, vamos lá. Primeiro, valorização do conteúdo visual e sonoro. Então, as palavras vão ser ressignificadas. Elas vão tendo uma nova leitura a partir da maneira como as letras ou a jogada de palavras vão sendo apresentadas na tela, no papel, ou mesmo sonoramente, como a gente viu em alguns poemas do último capítulo aí do nosso livro, que era o capítulo 22. Sintaxe visual em detrimento da discursiva, ou seja, o aspecto visual é mais importante do que o aspecto discursivo. Isso não significa que o poema seja vazio de conteúdo ou vazio de sentido, e não é, tá? Pelo contrário, ele quer despertar aquele que está vendo por um outro olhar, uma outra perspectiva em cima daquilo que está sendo mostrado. Banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes. Então, os poemas concretos, eles vão ter uma ruptura com a estrutura tradicional e formal. É o primeiro paradigma em si que a literatura concreta vai apresentar como quebra. Por que ele quebra isso? Porque antes aquilo que era visto como verso, cada linha, a estrofe, aquele conjunto, ele vai sendo desmembrado. Vocês lembram daquele poema do Arnaldo Antunes, o Reza, que era constituído como se fosse uma escada. Então, não é aleatório. Ele fez isso de maneira intencional. Vocês vão ver outros que eu trouxe aqui na tela, em telas subsequentes, para vocês analisarem essa quebra de estrutura junto comigo. Outra coisa, utilização dos efeitos gráficos. Então, algumas letras vão aparecer em maiores, ou as letras vão se juntar e vão formar uma imagem. Isso que eu acho mais bacana. Vocês vão ver aí que tem a ideia de uma nota musical, tem um que é um espiral, tem um que é, por exemplo, o 8 deitado, que é o símbolo do infinito. E aí a leitura do que está sendo escrito também contradiz e contrapõe, complementa aquilo que está sendo construído. Ou seja, o meu leitor vai ter que absorver e tentar fazer
outro tipo de leitura, não a leitura tradicional e convencional que nós estamos acostumados. O papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço. A tela aí como a tela de pintura, tá, gente? Porque vocês vão perceber como que ele vai se ligar às artes plásticas também, e dentre esses pontos, a questão da pintura. A arte pictórica também vai ter uma grande representatividade aí na parte do concretismo, na releitura, né, do que é um poema concreto, uma ideia do concretismo como um tudo. Defesa da racionalidade. Então, é como se a razão pudesse se sobrepor à emoção. Então, ele quer conduzir o leitor por um determinado caminho. E aí é que eu acho mais bacana, porque há uma multiplicidade de papéis. Aversão ao expressionismo. O expressionismo a gente tem no quadro ali do grito, aquela ideia, né, que tenta mostrar a emoção, mostrar a dor, escancarar o que está acontecendo. Essa aversão é porque a emoção às vezes vai camuflar aquilo que a razão tem para dizer. E é isso que o concretismo contesta. Claro que nem sempre a gente consegue visualizar tudo isso. Rejeição ao acaso e abstração lírica. Ou seja, fazer por fazer não faz sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa que faz pensar, que faz refletir, que faz o outro ir mais longe. Então, o concretismo tem muito a ver com esse ponto. No que diz respeito às artes plásticas, quais são as principais características? Vocês vão ver que bem menos, né? Busca da precisão nas formas. Então, vai trabalhar muito, gente, com a matemática. O concretismo vai fazer uso das figuras geométricas e vai ter um motivo. Tem uma vanguarda europeia que aconteceu na Europa e também no Brasil, a partir da Semana de Arte Moderna de 22, que vocês vão estudar mais detalhadamente com o Juvenal mais para frente, e essa vanguarda chama-se cubismo, que vem exatamente da palavra cubo, que tem essa absorção das formas geométricas. Então, nas artes plásticas... A gente estudou com a Maria Clara no passado. Ótimo! Isso, e quando a gente fala da Maria Clara, é bom porque vocês já viram aí algumas figuras artísticas, né? Alguns quadros dentro das artes plásticas que fazem uso do concretismo. Então, quando vocês veem na literatura com Juvenal, falando da vanguarda europeia, do cubismo, vocês veem uma ponte, né? E aí conseguem ter uma dimensão mais clara do que é. Então, as disciplinas, elas são interrelacionadas, né? A linguagem, ela é um caminho para vocês chegarem a qualquer uma delas. A outra, nós temos aí uso de formas mais abstratas. Então, às vezes, a gente vê ali que junta uma figura com a outra, formando algo novo. Influência do cubismo, que não foi o que nós falamos aqui, eu acho que se junta muito a primeira aí. União entre forma e conteúdo. Então, vocês vão perceber que a forma vai interferir no conteúdo e o conteúdo na forma. Então, vai haver uma união, uma interseção entre esses dois aspectos, principalmente nas artes plásticas. Isso não significa que na poesia concreta também não apareça, tá bom? E defesa da racionalidade, que também estava lá e vai apresentar aqui. Lógica e o cientificismo. Então, aquilo que é mais lógico, aquilo que é mais racional, tem mais valor do que o emocional. É claro que para esse movimento em si, artístico e literário. Bom, vamos falar da poesia concreta, que é o nosso veículo aqui. Todos os elementos que eu usei aqui, eu preferi focar na poesia concreta. Foi ótimo, porque a Maria Clara já trouxe para vocês aí a ideia do que foi o cubismo nas artes plásticas. Vocês vão somar uma coisa com a outra. Então, vai ficar mais fácil de entender. Então, o que seria poesia concreta? Inaugurou um novo estilo que norteou a poesia brasileira pós-modernista. A partir de uma poesia visual, isso é muito importante, com utilização dos efeitos gráficos, de forma que a palavra concreta passa a representar o objeto real. A palavra, gente, ela passa a ser usada não só como seu significado em si, mas ela passa a ser objetificada. Ela é o objeto do poema concreto. Então, às vezes é uma palavra só, mas ela tem uma releitura. É um poema, por exemplo, como aquele poema Luxo, formado a partir da palavra lixo. E ele vai ser apresentado aí para vocês um pouquinho mais para frente, dentro, inclusive, de uma atividade que eu vou propor para a gente fazer junto aqui na tela, tá? Bom, dessa forma, a poesia concreta absorve somente a palavra, ou seja, a palavra objeto, sem que haja preocupação com estruturas literárias, estrofes, versos ou rimas. Então, abole-se ou abandona-se essa questão de estrofe, verso e rima, e foca-se na palavra enquanto objeto. Eu vou usar essa palavra como objeto ou ponto de apoio para dizer o que eu penso, bem objetivamente.
a partir disso, há o predomínio de imagens em detrimento do caráter discursivo da poesia. Então, a imagem vai ser mais importante do que a discussão da poesia. Essa poesia significa alguma coisa a partir daquilo que eu vejo, uma vez que o objeto principal era criar uma nova linguagem e mesclar a forma e o conteúdo. Alguns temas vão prevalecer na poesia concreta, desde as críticas feitas à sociedade capitalista e ao consumo exacerbado. Ou seja, esses dois pontos vão aparecer muito. A Maria Clara deve ter trazido para vocês algumas imagens que eu acredito que vocês vão relacionar direitinho lá, por exemplo, com o consumismo, com essa questão do capitalismo exacerbado. Há muita questão ligada à poesia concreta dentro das artes plásticas nesse eixo aí, capitalismo e consumo, tá? Bom, vamos ver isso com exemplos. Nós estamos dentro do prazo, né? Deixa eu ver. Tá, Neide, só Não, é só um recado da Yara. Eu achei que é porque eu já tinha dado o meu tempo. Eu falei, gente, será que foi tão rápido assim? Deu para falar nada? Bom, vocês já conheciam esse? Esse Não. poema já era conhecido? Não. Olha que louco. Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba coca. Babe cola, caco. Caco cola, cloaca. Então, vocês percebem que o fundo vermelho escrito de branco sugere bem a Coca-Cola, não sugere? Então, a cor significa, tá? O uso das palavras ressignifica. Então, se fosse numa prova, por exemplo, que fosse impressa aí em preto e branco, vocês não teriam a exata dimensão, porque a cor vermelha desapareceria. Então, todo o elemento para a poesia que é concreta, né, em termos de produção, ela vai ter relação de significação. Do lado aqui, eu vou colocar um outro poema. Olha esse da xícara. O próprio título, Poema Xícara. Vamos ver se a gente consegue ler? Como que eu poderia começar? Não, esse aí é muito conhecido, assim, que estava no livro de português. Então, ele está sempre em vários livros, seja na área de literatura, seja na área de linguagem. Então, isso aqui ele ressignifica. Ele é uma xícara construída com frases. Quem consegue ler aí vai acompanhando comigo. Ó. Na tarde fria de julho, tudo a ver com a gente, né? Não é tarde, mas é manhã. Voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, a própria alça, né, da xícara aqui, a asa da xícara, ela é formada a partir do ponto de interrogação que ele quer traduzir na pergunta. Tem que ter um trabalho com a criatividade. Ele explora essa questão da criatividade de uma maneira muito rica. Bom, vou jogar mais na tela para vocês visualizarem. Olha que bacana desse, né? É clave, gente? Me ajudem aí, quem é bom em música aí. Que nós temos sempre essa associação. Então, tá lá assim, do sol, a harmonia, crava, claves. Não, é assim não, é um som dele. Né, no seu corpo e assim por diante. É uma nota musical que vai brincar com as estruturas sonoras. Então, se vocês pegarem daqui para cá, vocês conseguem fazer uma leitura. Então, a imagem me diz algo. Quando eu passo para a leitura detalhada das letras, eu consigo ver algo mais escrito ali. Então, uma ressignificação do que está escrito. Olha essa. Vocês conseguem ver o que está escrito com a mão e o que está escrito formando a boca? Qual é a palavra, é uma expressão que está usada formando a boca? O que vocês visualizam aí? Cálice. Cálice. A ideia de fazer isso significa o quê? Silêncio, não é? Então, olha lá. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Toda a mão, todos os dedos, todas as curvas dos dedos são formadas pela mesma frase, composta e recomposta, né, dentro da estrutura que ele quis fazer. Há uma visualização do desenho, que dá a ideia do silêncio, e um pedido para que a gente cale-se. Porque olha a ideia do não, senhor, sim, senhor. Eu tenho que seguir o quê? A regra. Calar como uma questão de obrigatoriedade, uma leitura bem direta. Observar mais alguns. Vê se vocês conseguem ler esse para mim. Em movimento,
Um movimento compondo além da nuvem, um campo de combate, miragem, ira de um horizonte, puro num momento vivo. Isso, por um momento vivo. Olha a leitura do Décio Ignatari, ele é um dos fundadores do movimento concretista no Brasil, tá? Tem o Décio Ignatari e mais 2 ou 3 autores que vão produzir várias poesias concretas, e o Arnaldo Antunes vem depois e vai continuar dentro dessa corrente. O Arnaldo Antunes estava no livro de vocês. Esse vocês conhecem, eu acho que eu pus em prova no F3 para vocês lembram dele? Parece a ideia de um vaso, né? Lembram dele? Eu não. Não, Neide, eu não lembro, não. Acho que você não colocou. Não. Eu sempre coloco, mas não em todas as provas, porque a gente vai mexendo, vai mudando as questões. Esse, ele brinca com o processo de formação de palavras, por isso mesmo que eu, às vezes, pensei em colocar, ou coloquei em algumas provas, quando eu trabalho o processo de formação de palavras, eu uso muito esse poema concreto. Por quê? Vocês conseguem perceber que em todas as palavras, né, eu consigo tirar o radical forma? Conseguem visualizar isso? Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Ou forma. Eu posso trazer aí as duas leituras, tá? A palavra fechada e a palavra aberta, que tem 2 significações. Então, quando a gente observa aí que vai mexer na prefixação das palavras, eu tenho um processo aí de formação, né? Então, a palavra que antes era radical foi sendo modificada pelos prefixos ré, dis, trans, com e in. Indo e voltando para o mesmo ponto. Observem que a própria disposição das palavras forma a ideia de um vaso ou algo assim. A própria forma do texto, ok? Vamos jogar mais alguns para vocês visualizarem comigo. Esse vocês conhecem, já viram em algum lugar? Ele aparece em vários livros de português, de linguagem também. Sim. Oi? Sim. Então, o que é pluvial e o que é fluvial? Vocês lembram do que é? Tem muito a ver com geografia. Eu não lembro qual que é de rio. Algum desses é de rio, não é? Olha como que tem a ver, olha. Flu, da ideia de algo caindo, diga. Eu acho que, tipo assim, pluvial é da chuva, não é? E aí, por isso que tá em pé para representar a chuva e fluvial deitado por conta de um rio. Exatamente. Então, olha como que a objetividade está clara no que ele faz ali na disposição das letras, formando as 2 palavras básicas. Então, enquanto está caindo, eu vejo a ideia de chuva. Quando já se transformou em algo mais perene, eu vejo o rio, fluvial. E essas 2 palavras, elas têm sons muito parecidos, são chamadas parônimas, né? Elas têm grafia e sons semelhantes, mas elas têm significações completamente diferentes. E às vezes a gente troca uma pela outra, justamente por a sua semelhança. Vamos ver do lado, tem mais um. Presente, passado, futuro. Outrora, depois, agora. Amanhã, ontem, hoje. Antes, após, hora. Tempo, até, MPO. E aí? O que vocês conseguem visualizar? Vocês não acham que está parecendo a ideia de um funil? Ou vão pensar na ideia da ampulheta também? Me recorre aqui a ideia da ampulheta, porque a ampulheta não deixa de ser a ideia de um funil, né? Onde a areia vai descendo e vai formando outra pirâmide embaixo. Então, pense na ideia presente, passado e futuro, tem tudo a ver com as outras palavras. Olha, outrora, que significa passado, depois, né? Aquilo que também tem aí, e o agora, que significa presente. Amanhã, ontem, hoje, a ideia temporal sendo reposta. Antes, após e hora, mesma ideia. E a palavra tempo sendo quebrada. Observem para vocês verem. Aqui eu tenho a palavra tempo, sem o O. Aqui eu tenho o finalzinho juntando com outra palavra, como se estivesse escoando. Então, outra estrutura diferente. Olha isso. Conseguem ler? Quem consegue ler para mim? Comecem do centro, ó. O mundo roda, 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 roda. O tempo passa, passa, as coisas mudam. E saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados. Cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Olha como que esse tem a ver com o cubismo, com as figuras geométricas que nós falamos lá nas características, né? E a ideia de que tudo tem um início, mas a gente nunca sabe qual será o fim, porque ele fica em aberto, né?
tudo circular, vai e volta. Esse também é muito conhecido, aparece muito em livros de literatura, em livros de linguagem, né? Ele brinca com a palavra velocidade, que vai sendo construída como se fosse uma coisa muito rápida, né? E eu só consigo ver a palavra completa na última linha, como se fosse um último verso. Então, a palavra vai sendo quebrada continuamente. Vamos ver na outra. Essa é muito bacana. Olha que imagem legal. Se vocês olham de longe, dá para ver bem o violão, não dá? Lê pra gente. O que é que está sendo colocado aí? Todas as suas curvas, exalto sua beleza e forma balouça. Isso, balouço, como balanço, seus cabelos enquanto aguardo seus próximos gemidos. Agarro-me em seu corpo e encosto no meu enquanto seguro seu pescoço. Quero ouvir o som da sua voz. Isso. Aí a ideia de um erotismo, né? Ele está justamente usando a ideia do violão para comparar com a mulher, gente. Muitos autores, ao longo da literatura, vão fazer a construção de uma metáfora parecida, né, com o corpo feminino. Então, o tocar o corpo feminino com a ideia da música, da musicalidade. Então, há uma correlação ali. E a maneira como ele construiu, ele não fechou o violão, tá vendo? Então, há uma jogada aí para a gente observar a leitura da imagem e da palavra, todos ressignificados, né? Significando outras coisas mais. Eu vou jogar para vocês essa última tela, porque... eu repeti o fluvial agora que eu vi. Mas não tem problema não, esse da pergunta é bacana pra caramba. Olha lá. Eu vou começar por vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. Então, a ideia da pergunta colocada ali, o mais interessante é que como se ele começasse com a palavra, com a vírgula, mas é porque ele está dizendo que vida ali como valor de vocativo que nós estudamos, tá? Bom, eu vou deixar para a gente finalizar e comentar as atividades que estão seguidas aqui, mas eu quero que vocês já comecem a pensar numa imagem bacana para construir um poema concreto. E na nossa próxima aula, eu quero que vocês me ajudem a organizar duplas ou trios dentro dos 3 M1s, M1A, M1B, M1C, para organizarem e construírem para mim um poema concreto com vamos dizer assim, a temática do projeto do Mateus, que é os inumeráveis. Então, vocês vão usar o projeto, pode ser alguma leitura de texto de lá, pode ser alguma coisa que vocês construírem a partir disso, mas vocês vão ter que ressignificar palavra, imagem com o tema. Então, vocês vão pensando nisso e vão me ajudar a organizar os pequenos grupos que vão fazer isso para mim. Eu vou marcar um prazo para vocês, vocês vão fazer, e aí eu vou abrir, vocês vão compartilhar aí na tela de vocês, eu vou salvando para, de alguma forma, a gente construir uma série de poemas concretos que vão representar os M1s desse ano. Certo? Então, vocês vão pensando nisso. Só depois que a gente terminar a atividade é que eu vou fechar isso com vocês. Então, na próxima aula, a gente já vai pensando na organização dos grupos. E aí, a memória de vocês e a mente de vocês, como é criativa e muito aberta, vocês já vão pensando em que imagem seria interessante retratar, se seria a partir de um ponto, se é a partir da história, o que vocês vão caminhar, beleza? Eu desejo a todos um bom dia, que a gente pense na vida sem deixar de considerar a validade dessa vida perante a morte. Dar mais valor à vida, para que a gente não seja visto apenas como um número, nunca. E não olhar para aqueles números que a gente vê na TV de maneira tão banal, certo? Fiquem bem, se cuidem, tá, gente? Boas aulas para vocês. Tchau, Neide. Tchau, galera. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, Neide. Tchau.